como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Vamos. A palavra de Deus, na carta aos Efésios, mostra que a igreja do Senhor, ela foi eleita por Deus, escolhida por Deus desde a fundação do mundo. A igreja nasceu no coração de Deus. Vemos que Paulo, aos Efésios, ele diz que ele nos predestinou. Ou seja, a predestinação que a Bíblia apresenta não é predestinação individual, que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. Não, Deus não seria justo se ele escolhesse pessoas, determinasse quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Assim Deus faria acepção de pessoas, e Deus não trabalha dessa forma, porque Deus é justiça, mas também Ele é misericórdia. Nós vemos que quando a Bíblia fala que Ele nos predestinou, Deus elegeu um povo, Ele escolheu um povo para morar no céu, e esse povo, a Bíblia Sagrada em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, Pedro fala que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou seja, comprado com o sangue de Cristo, que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a igreja, ela nasceu no coração de Deus. Nós não vemos a igreja no Antigo Testamento, até porque foi Israel que Deus escolheu para ser o berço do Messias, e nós não vemos também os profetas fazendo menção da igreja. Mas no Novo Testamento, lá em Cesareia de Filipe, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja, ela foi apresentada por Jesus Cristo. A igreja foi fundada lá no Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa igreja, ela foi inaugurada 50 dias após a Páscoa, ou seja, após a morte e ressurreição de Cristo, na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Havia 120 crentes reunidos em comunhão, adorando a Deus e aguardando o cumprimento da promessa. Ainda não havia templos cristãos construídos. Lá em Jerusalém só havia o templo dos judeus. E nós vemos que os apóstolos sabiam que aquele templo era a casa de Deus, pois eles iam ali na hora da oração. Atos capítulo 3, Pedro e João foram para o templo orar e falar com Deus. E lá na porta do templo tinha um coxo pedindo esmola, creio que pelo amor de Deus. E Pedro olhou e disse: não temos prata e não temos ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Só que os cristãos, a igreja de Cristo, ainda ali no seu começo, ela não podia estar no templo, porque o templo era da religião judaica, e os judeus chamavam a igreja de Cristo como seita dos Nazarenos. Aí os crentes passaram a se reunir em casas, eles congregavam em casas, todos unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ali eles clamavam a Deus, e o poder de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava. A igreja do Senhor, irmãos, não é uma criação do homem. A igreja do Senhor, ela é um projeto do Deus vivo. E essa igreja é o povo que Deus elegeu, é o povo que Deus escolheu para morar no céu. A igreja está predestinada a morar no céu. Agora, quem pode fazer parte da igreja? Apocalipse diz: com teu sangue compraste homens de várias raças, línguas
tribos e nações. Qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados, pela graça de Cristo, faz parte da igreja do Senhor. Aleluia! É a forma de entrar na igreja de Cristo. E igreja não salva, irmãos. Não estou aqui falando de rótulo de igreja, mas a igreja tem que ser respeitada. A igreja é a menina dos olhos de Deus, ela é a Virgem Imaculada, ela é a noiva do Cordeiro, será a esposa de Cristo. A igreja é considerada como lavoura, como edifício, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo que foi comprado, não com dólar, não com euro, não com dracma, mas com sangue de Cristo, derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia! E a igreja do Senhor, ela é a coluna vertebral da verdade. Só que infelizmente, irmãos, nos dias que estamos atravessando, estamos vendo na internet pessoas atacando a igreja, ofendendo a igreja, ridicularizando a igreja, trazendo escândalos. E a Bíblia diz, na carta de Pedro, que o juízo de Deus começa pela sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que não estão honrando a igreja de Cristo. E mais, pessoas que estão entrando em certas denominações. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, estou para pregar a verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todas as instituições que têm o nome de Jesus estampado na porta, ou na parede, na fachada, nem todos são igreja de Cristo, porque não são colunas e nem firmeza da verdade. É a igreja que prega a verdade. Essa é a igreja de Cristo. Como vimos lá em Apocalipse, os 7 castiçais, 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dessas 7 igrejas, só 2 estavam aprovadas, seladas pelo Espírito Santo, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Muitos estão, pastor, mas não pode falar daquela igreja, não pode falar daquela outra. Se está pregando a mentira, não é igreja, é sinagoga do diabo. A igreja do Senhor prega a verdade como ela é, a coluna e a firmeza da verdade. Deus me chamou a responsabilidade hoje de manhã, aqui na escola dominical. Ele falou no meu coração: não é para você ficar sentado na cadeira, sendo amiguinho de ninguém. Tem que pregar a palavra, porque o dia está próximo. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. E Deus tem posição a começar do ministério dos irmãos da igreja, porque Deus não está ocupado com o inocente. Pastor, que mensagem é essa? Eu nem fazer menção de pregar, mas Deus me sacudiu aqui de manhã na escola bíblica dominical. Prega a palavra, porque estão escandalizando a igreja. É muito escândalo, pessoas fazendo chacota, piada na internet, zombando dos pastores. Tem muitos mercenários, sim, homens avarentos, são lobos em pele de ovelha. Isaías 56:11. Esses são pastores que nada compreendem, são canchulosos, cada um por sua ganância, cada um por sua parte. Mas tem homem de Deus, tem homem de oração, que dá a vida para fazer a obra do Senhor, que não mede esforços para fazer a obra de Deus. E pessoas aí, nessas sinagogas do diabo, vão para lá, a maioria por interesse, porque os mercenários, eles oferecem bênção só material. O apóstolo Paulo diz aqui que as nossas bênçãos são espirituais, nos lugares celestiais de Deus. Claro que Deus supre a nossa necessidade, sim, eu creio, mas tem pessoas que procuram igrejas achando que vai ficar rico, vai ganhar carro zero, casa na praia, e as pessoas correm para essas campanhas, aí chega lá, começa dando dinheiro, achando que vai receber bênção. Mano, quem recebe dinheiro em troca de benefício, ou oferece benefício em troca de dinheiro, é prostituta. A igreja não é prostituta, a igreja é a Virgem Imaculada de Cristo, a igreja é santa, lavada pelo sangue de Jesus. Aleluia! Nós estamos aqui para adorar a Deus, e essas pessoas vão para lá, e quando se decepcionam, vê que as promessas mirabolantes que eles fazem não se cumprem, dos falsos profetas, eles saem dessas denominações. Ou seja, tira a vida dos olhos, mas continua com os olhos fechados, porque agora eu sou desigrejado. Ou seja, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou igreja. Eu nunca vimos uma ovelha se apacentar sozinho. Toda
irmãos, temos que aprender. Está lá em Atos capítulo 13, tinha pastores, tinha mestres, tinha doutores, tinha profetas da igreja primitiva que ensinavam a palavra de Deus. Um deles era Barnabé, outro era Saulo, que também se chama Paulo, que ensinava a palavra. Mas os desigrejados, eles não têm mais vontade para a igreja. Também concordo, ir para a sinagoga do diabo, eu também não quero não. Agora, sabe por que eles querem generalizar? Porque eles entraram nessas denominações, mas não conhecem o verdadeiro evangelho. A igreja imaculada de Cristo, a geração eleita sacerdocial, eles não conhecem. E muitos estão aí atacando a igreja. Aí começa a generalizar que todo pastor é mercenário, todo pastor é rico. Isso é mentira do diabo. Tem pastores passando luta, passando dificuldade, falando igual o apóstolo Paulo: eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra a missão que Cristo me deu de pregar o evangelho. A igreja não pode ver o diabo fazendo chacota do povo de Deus e cruzar os braços. Temos que pregar a verdade a tempo e fora de tempo, porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Não, pastor, eu sozinho eu sou igreja. Isso é uma das maiores aberrações teológicas que existe. Como que eu sozinho eu sou igreja? Eu não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Quando eu me junto com os outros membros, aí eu formo o corpo. A minha mão não é corpo, a minha mão é membro. Mas quando ela junta o braço, o antebraço e junta os outros membros, ela constitui um corpo. Como posso eu ser membro, querer congregar sozinho? É um dos sinais de frieza espiritual, quando o crente perde o prazer de comunhão com os irmãos. Não quer mais estar na casa de Deus, ele perde essa vontade. Aí vem o diabo e faz uma arruaça. Irmãos, Deus falou comigo, falta pouco tempo. Quantas pessoas já estão quase na linha de chegar e estão querendo recuar, estão querendo desistir, e a ordem é para avançar. O diabo sabe, ele não sabe o dia, só quem sabe é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o dia do arrebatamento. Mas ele já percebeu que falta pouco tempo. Ele está lançando desânimo, está lançando apostasia, frieza espiritual, está querendo trazer uma profanação no meio da igreja, e muitos estão aceitando isso de braço aberto. Sabe por quê? Porque está faltando intimidade na casa de Deus. Aleluia. Daniel, eu vejo Daniel, chegou na Babilônia aproximadamente com 17 anos, na época de Nabucodonosor. Não sentou na mesa de Nabucodonosor, não vou comer dos manjares. Daniel agora já tem mais de 60, 70 anos por aí. Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, começa a profanar os utensílios sagrados do templo, que era dos judeus. Mas Daniel, já com a idade avançada, continuava na mesma posição. Eu quero dizer uma coisa, igreja: não é tempo de casa que leva ninguém para o céu. Eu já fiquei 100 anos na igreja, 200 anos na igreja. Vamos, não se tira férias de igreja, aleluia, não se tira férias de adorar. A nossa alma tem sede de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Daniel com 17, com 37, com 67, com a toda idade que ele teve, ele tinha prazer de adorar a Deus, aleluia, servia o Senhor com alegria. Eu não venho para cá Deus com obrigação, não, eu venho com prazer, porque a minha alma tem sede do Deus vivo, aleluia. Isso é comunhão, irmãos. Mas tem gente que não tem mais comunhão com os irmãos, não tem prazer de estar na casa de Deus, não tem mais aquela vontade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, irmãos. Geração eleita, o povo escolhido por Deus para morar no céu. Olha o que é a igreja, irmãos. E eu fico triste e ao mesmo tempo revoltado quando eu vejo pessoas que não conhecem Bíblia e ficam afrontando a igreja de Cristo. As sinagogas de Satanás e mercenários é outra coisa, mas não generalize. Ainda tem mulheres de Deus, ainda tem homens de Deus que pregam o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo não é toma lá da cá. Se tem algum lugar pregando que você tem que dar dinheiro para ser abençoado, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que prega arrependimento, que prega renúncia, que prega a santidade. Nós somos regenerados, justificados e santificados por Cristo, aleluia, louvado seja o Senhor. A igreja, olha como Paulo apresenta a igreja. Nós vemos
muitos outros textos, lá em Romanos 12, Paulo diz que nós somos membros dos outros, mas quando nos juntamos, formamos um corpo. Eu nunca vimos um membro fora do corpo vivo. Fica necrosado. Se eu arrancar minha mão e deixar ela lá, ela vai apodrecer. Por quê? Porque não está ligado no corpo. Então, quando o membro se afasta, ele tem uma tendência muito grande a morrer espiritualmente. Ah, pastor, igreja não salva. Se eu falar que igreja salva, se eu falar que roupa salva, eu sou doido, né? Quem salva é Jesus, né? O Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Agora uma coisa eu digo: quem é salvo por Jesus, aleluia, tem prazer de adorar aquele que lhe salvou, de estar na casa de Deus. Ah, pastor, eu só adoro Deus em casa. Não, sim, você tem que adorar Deus em casa, no trabalho, lá na escola. Só que lá fora você tem que exercer o caráter de Cristo. Adoração é na congregação dos santos, com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ter prazer em igreja é uma unidade. Os irmãos têm que ter prazer de estar um com o outro, em comunhão. A igreja primitiva, nós vemos hoje os desigrejados, eles falam muito contra dízimo. Parece que dízimo foi o diabo que inventou. Misericórdia. Parece que eles têm ódio, sabe por quê? Porque eles sabem. Eles só conhecem a igreja como organização. Eles não conhecem a igreja como organismo. Como organismo espiritual, as nossas bênçãos são espirituais em Cristo. Não precisa de dinheiro como organismo, mas como organização precisa. E como eles só conhecem a igreja como organização, eles sabem que se não tiver dízimo, a igreja fecha. Como organização, como vai pagar? Como vai pagar luz? Como vai manter? Só que lá eu até entendo dos desigrejados, porque os mercenários, eles pegam dinheiro para ter vida fácil, para comprar mansões, helicópteros, aviões. Aí sim está errado. Só que o dízimo foi instituído por Deus. Claro que eu não vou entregar para um mercenário, mas vou entregar na obra de Deus. A igreja primitiva, quando estava reunido, congregado, eles conheciam o dízimo, mas eu vou dar 10%, eu vou dar tudo. Eu vou dar tudo, porque eu quero ver o meu irmão comer como eu como. Eu quero ver o meu irmão, aleluia, ter as necessidades supridas como eu tenho. Isso é comunhão. Eles davam para os apóstolos, e os apóstolos faziam o quê? Repartindo o necessitado, e não havia falta de nada. Isso é igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, o diabo, ele está atacando a igreja de uma forma tremenda. Quantos escândalos, pessoas aí que nem conhecem o evangelho, aparecem na mídia, na internet. Eu sou bispo. Eu nunca vi essa palavra no dicionário português. Eu sou bispo. Ah, eu sou pastor. Nem conhece a palavra. Eles não falam que são babalorixá. Eles não falam que são padre. Fala que são pastores. Para quê? O diabo querendo envergonhar a igreja. Aí estão lá no adultério, estão lá na prostituição, estão lá nas caldas matas fechadas, que seguem de poder e dizendo que é Deus. Não é. Quem conhece a palavra sabe que não são servos de Deus. Temos que pregar a verdade, pastor. Que mensagem é essa? Deus está chamando a igreja à responsabilidade. Se vão cumprir, eu não sei, mas eu estou entregando o que Deus está mandando falar para a sua igreja, porque estamos na última hora, irmãos. O tempo está chegando, o arrebatamento está às portas, e o crente aí desanimado, crente que não tem prazer. Irmãos, no dia que eu perder o prazer de vir para a igreja, eu vou dizer, eu estou desviado. Misericórdia. No dia que eu perder o prazer de ler a Bíblia Sagrada, eu estou desviado. No dia que eu perder o prazer de orar, eu estou desviado. Não, pastor, não, mas eu estou lá em casa. Eu estou buscando em casa. Busque em casa, busque no trabalho, busque em qualquer lugar. Mas esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Esse lugar foi consagrado para adorar a Deus em coinonia, em comunhão uns com os outros. Isso é igreja. E Cristo é a cabeça. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a cabeça.
o pastor, ele não é dono de igreja. Eu não sou dono de igreja nenhuma. Eu sou apenas um anjo como mensageiro para ensinar a palavra, apacentar o rebanho. Agora, só que tem ovelhas, misericórdia, que quer se apacentar sozinho. Acho que se apacenta sozinho e desrespeita pastores. Não dão obediência aos pastores. E na carta aos Hebreus fala: obedeça os vossos pastores, que foram instituídos por Deus. Mercenário, eu desço a barreta santa da palavra de Deus. Agora, homem de Deus, que tem a vida no altar, temos que honrar e respeitar como está a palavra do Senhor. E a nossa prioridade é o que? Está na casa de Deus. Tanto que tudo que eu projeto na minha vida particular, eu vejo se não vai atrapalhar a minha estada na obra de Deus. Fazendo isso, eu não quero fazer como Marta, que Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta foi cuidar das coisas do dia a dia, mas Maria foi ficar aos pés de Jesus. Tem pessoas assim, que chega na hora de fazer a obra de Deus, quer cuidar das coisas do dia a dia. Deixa cada dia o seu mal, como está na palavra do Senhor em Mateus 6. A nossa prioridade é estar na presença do Senhor. Pastor, que mensagem é essa? Mensagem alerta, de despertamento. Enquanto eu tiver força para caminhar, vou estar na igreja. Quando não tiver força, eu peço que meus filhos ou amigos não me tragam para cá do Senhor, para que eu tenha o prazer de estar louvando e exaltando o nome de Deus. Eu lembro, até lembrei de manhã, em 1989, chegamos aqui em Araruama. Pastor João Estevam já dorme no Senhor. Ele ficou em casa, creio que alguns devem lembrar dele, um dos fundadores da Igreja Japão, da nossa sede, amputado, diabético, mas estava lá com o prazer de louvar a Deus. Só que alguns irmãos não buscavam mais ele em casa, e ele ficou parado em casa querendo ir para a igreja. Até o filho chegou a se afastar da igreja. E aí, quando nós chegamos, eu ia lá, ainda garoto, no carro pertinho da igreja, como daquele na casa do irmão Valcir, da Luiz, ia de carro, pegava ele, botava ele no carro e levava ele para a igreja. Tinha que ver a felicidade dele ao entrar na igreja, para adorar a Deus, a alegria que ele tinha. E com isso, o filho dele voltou para a casa de Deus. Os dois já partiram, ele e o filho, e já estão recebendo as bênçãos celestiais da glória. Olha aí, irmãos, igreja é comunhão, é ter prazer de estar na casa de Deus. Não, pastor, não, a igreja eu posso ir quando eu puder. Eu sei que tem irmãos que têm compromisso, eu entendo. Só que a nossa prioridade é a obra do Senhor, estar na casa de Deus. Médico, o médico é 8 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estou lá esperando. Não? A fila do emprego, que eu vou fazer uma entrevista, é 10 horas, 7 horas da manhã eu já estou na fila, eu quero ser o primeiro. Eu também quero ser o primeiro a estar na casa de Deus, adorando e exaltando o nome do Senhor. Quem está entendendo essa mensagem? Glorifica o nome de Deus, aleluia. Eu passo a sua igreja. Igreja é coisa séria, pelo amor de Deus. Como tem pessoas que estão levando, mas a igreja não seriedade. Tem pessoas aí que andam pregando em igrejas, nem ministério tem. Como pode uma pessoa vir pregar na igreja, nem congregar? Qual é a sua igreja? O meu ministério sou mesmo, misericórdia. Vai aceitar, já vai se converter. Igreja não salva, mas quem é salvo tem que fazer parte do corpo de Cristo. Eu vou aqui estaciando. Qual a igreja que eu congrego? Não, a minha igreja, eu e minha esposa ir lá em casa. Não, tem que fazer parte do corpo de Cristo. Quando Paulo ele se converteu, sabe de onde ele foi membro? Da igreja de Antioquia da Síria. Está lá na Bíblia, Atos 13. Quando ele foi enviado como missionário junto com Barnabé, quem enviou ele foi a igreja de Antioquia da Síria. Quando Paulo fazia a obra missionária, ele voltava e dava relatório aos pastores de Antioquia da Síria. E tem pessoas que acham que pode se apacentar, tem que levar cajado de Jeová, porque a ovelha, ela come água tranquila, ela bebe água tranquila e come pasto verdejante. Mas quem conduz é quem? É o bom pastor. Pastor, o meu pastor é Jesus. Sim, ele é o sumo pastor, mas ele tem pastores para cuidar da igreja. Só que os mercenários estão em destaque, infelizmente, pregando mentira, trazendo escândalo, um evangelho que não é o de Cristo. E quem não conhece o verdadeiro evangelho acha que isso é verdade. Homens amantes de si mesmo,
que vem aí é com unção do riso, é unção do cuspe, é unção do cavalinho, é unção do sei lá de quê. O pessoal fica parecendo que ele está no hospício, correndo para um lado e para o outro, gritando. É unção do leão, é unção do sei lá de quê. Aqui na igreja de Deus só tem a unção do Espírito Santo, aleluia, que opera tudo e todos para a glória de Deus. Quem está sentindo a unção do Espírito Santo do Senhor, aleluia. Vamos, igreja de Cristo, é chegada a última hora, né? Não vamos ter medo de pregar a verdade. Nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino de Deus. Deus falou comigo aqui hoje pela manhã: ó, você na igreja tem que ser amigo e irmão, mas não amiguinho. Nós não podemos ser amiguinho, ou seja, ter medo de pregar a verdade para não magoar. Tem que falar a verdade, goste quem gostar e doa quem doer. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Crente tem que ser crente dentro da igreja e lá fora. E toda maneira de viver, nós temos uma identidade. Por que Eliseu foi reconhecido como homem de Deus? Por quê? Sunamita está falando como homem de Deus. Por quê? Identidade na sua postura e vestimenta. Quando Elias estava lá no monte, que o rei Acasias caiu, estava todo arrebentado, mandou os seus homens procurar profeta lá em Baal-Ecrón. Procura lá, profeta, pergunta a Baal se eu vou viver ou vou morrer. E lá vão os homens. Quando passam lá e encontram Elias, e Elias fala para o rei Acasias que ele vai baixar a sepultura. Aí voltaram e falaram: ó rei, tem um homem lá na montanha que disse que o senhor vai baixar a sepultura. Como que ele está vestido? Com roupa de pelo de animal. A quem anda assim é o profeta Elias. Identidade para a glória de Deus, aleluia. Ah, pastor, isso tem nada a ver. Vestimenta é doutrina, está na Bíblia Sagrada. O sacerdote tinha doutrina da vestimenta, aleluia. Não podia entrar no tabernáculo nem no templo vestido igual os pagãos. Tinha que ter vestimenta santa para a honra e para a glória. Está lá em Êxodo 28. Aí fica gente entrando na igreja igual Jezabel, cascabelando igual Dalila e achando que isso é normal. Anda cheio de penduricalho, pendurado aqui e acolá. O nosso corpo é tabernáculo de Deus e templo do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja do Senhor. Já tem até, irmãos, pessoas em crente, pastores falando, fazendo tatuagem. Misericórdia. Tatuagem está lá em Levítico 19, 28. Não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. O meu corpo é tabernáculo de Deus, dentro do Espírito Santo. Então, as pedras estão clamando. Um homem aí da mídia, não vou citar nome para não dar ibope, perguntaram para ele: você é tão famoso, rico, e todos os que trabalham aí com você fazem tatuagem, você não faz por quê? A resposta que ele deu: eu nunca vi Ferrari pintado, eu nunca vi Ferrari com desenho. Ele é Ferrari, eu sou templo do Espírito Santo, aleluia. Aí tem crente, tatuagem é pecado, tatuagem e maquiagem são irmãs gêmeas. Aí fica lá o crente, pinta aqui, pinta lá, pinta por lá, e anda todo pintado. Está lá em Ezequiel 8, lê a Bíblia. Deus fala: filho do homem, olha aí, cabe um buraco na parede, olha as malignas abominações. Quando Ezequiel olhou, as paredes do templo, tudo pintada com desenho de animal, Jazanias, os sacerdotes profanaram o templo. Aí Deus falou: olha aí, filho do homem, as malignas abominações. Se Deus ficou indignado com o templo pintado, imagina nós que somos tabernáculo de Deus e templo do Espírito Santo. Eu sei que é uma mensagem dura, mas é o que Deus está querendo pregar, irmão. É a palavra do Senhor. Eu estou sentindo a glória de Deus naquele lugar, aleluia. A glória de Deus naquele lugar, porque Deus está falando. A igreja não pode deitar o mundo. Olha a desgraça que está o mundo. E as pessoas lá, e crente já pensando em parar. Crente pensando em dizer: falta tão pouquinho para chegar nas bênçãos celestiais em Cristo. Não vou mais não, eu vou parar. Eu vou dizer: Deus está falando contigo, Deus está falando comigo. E Deus puxou minha orelha, irmãos. Eu já cheguei, eu sou bem verdadeiro. Eu já cheguei a pensar: pastor, toma aqui a chave. Quero mais não preciso dirigir igreja mais no céu. Toma aqui a chave. Eu vou viver fazendo a tua obra, ensinando e pregando. Não
quero pastorear mais. Só que Jesus fala: você é servo, não é? Servo não faz mais o que quer, servo faz o que o seu Senhor manda. Aí eu falo: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, fazer a obra de Deus. A igreja, vamos defender a igreja de Cristo, vamos ser exemplo dos fiéis, na palavra, no tato, na pureza. Eu nunca vi tanto escândalo nas igrejas. É pastor querendo tempo, é pastor tendo intimidade com a nora, e tendo até com a sogra, não sei mais o que. Jesus Cristo é uma tal das matas fechadas, que fica o pessoal pulando igual canguru, e fica gritando, e fica uivando, e vamos lobo. É lobo não tem pastor. Agora ovelha tem. Ovelha é água tranquila e pasto verdejante para a glória de Deus. Pastor, sou pregado, é a ira santa, Deus. É a ira santa de Deus. Que tem hora que eu falo com Deus: Senhor, não dá mais, é um peso muito grande. Mas o Senhor fala: ó, fale e não te cala. Prega a palavra, ouça ou deixa ouvir. E o pior, crente ouve, quando sai continua do mesmo jeito. Aí não é problema meu, não. Isso é problema de quem não dá crédito à palavra do Senhor. A Bíblia está aqui, não, pastor, isso tem nada a ver. Vê lá em Paulo escrevendo a Timóteo, fala, Novo Testamento, fala para as santas mulheres, se vestirem na decência e na modéstia. Hoje tem pregadoras aí, né, que dizem que são pastoras, ficam se exibindo na internet pedindo pix. E ficam os homens que não tem o que fazer e manda pix. Não entrega um dízimo, não dá uma oferta na igreja, mas fica mandando pix para Dalila, para Jezabel e misericórdia, ali ainda quer ser abençoado. Irmãos, é tempo da igreja entender a sua posição. É Cristo que é o cabeça da igreja. No dia que eu parar de pregar o evangelho de Cristo aqui, eu tenho que sair da igreja. Não posso pastorear. Pastor, mas essas igrejas, por que Deus não faz nada? Porque quando a igreja foi fundada por Deus, Ele tira. Agora foi fundada pelo homem, aí Deus no tempo certo vai passar a peneira. Porque muita gente não sabe diferenciar o joio do trigo. Principalmente essas pessoas na internet. Fica lá, todo pastor é mercenário, todo pastor é ladrão. Misericórdia, soubesse a luta que eu passo, só Jesus na causa. Às vezes eu vendo o almoço para esperar a janta chegar, aí fala que todos são para misericórdia. Aí o pastor anda de carro, está roubando a igreja. Anda de bicicleta, ainda podia andar a pé para ser mais humilde. Quem disse que andar a pé de bicicleta é sinal de humildade? Não, quando anda de carro, só Jesus. Eu lembro, quando eu vim para cá, há 10 anos atrás, eu vim no A1 preto, troquei por um Siena na época. Eu tinha recursos, já tinha guardado, troquei. Aí chegaram para mim, não daqui, viu? Só foi assumir a igreja, trocou de carro. Aí eu falei: meu irmão, com todo respeito, os dízimos de lá não daria nem para comprar uma bicicleta. Os dízimos carregados lá, na época que eu vim para cá, irmã Rosiméria era tesoureira na época mesmo. Irmã Ruth, que já estava no seu também, ela passou e dá para comprar uma bicicleta. Hoje eu posso dizer, hoje dá para comprar uma bicicleta. Hoje dá, pelo menos a bicicleta, aquela não de profissional, não, aquela bicicleta mais humilde, mas dá. Hoje, para glória a Deus. Aí fica essas pessoas na internet generalizando, porque não conhecem a igreja de Cristo. E não é pecado ser rico, não, como também não é pecado ser pobre. Segundo Salomão em Provérbios, é pecado ser mentiroso, pregar mentira, aí é pecado. Agora, se for rico na bênção de Deus, amém. E se for pobre com a bênção de Deus, amém também. Agora, em todo tempo nós temos que adorar a Deus. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, sem ter fartura, sem passar necessidade, sem ter abundância, sem padecer fome. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Igreja do Senhor, essa mensagem Deus colocou no meu coração pela manhã. Eu nem ia pregar hoje, ia ficar só no meu canto, mas Deus me sacudiu. Eu ouvi a voz de Deus no meu subconsciente, não foi audível como ouço a voz de irmão minha, foi no meu subconsciente. Deus chamou a responsabilidade. Não fica sentado numa cadeira, não. Prega a minha palavra, goste de quem gostar, toma quem doer, mas fala a palavra. Não tem amiguinhos, tem irmãos em Cristo. Deus castiga quem ama e açoita quem tem por filho, porque o juízo de Deus começa por aqui, pela casa de Deus.
Deus. Começa até pelo púlpito. E quando Deus começa a bater misericórdia, quando Ele começa, porque a Bíblia diz lá em Jeremias: ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Tem igreja que muitas vezes, hoje eu não vou na igreja não, porque eu recebi um parente em casa. Eu vi ontem mais uma vez, minha sogra, teve aniversário da sobrinha Silvana. Só vamos começar quando a minha mãe, no caso, a minha sogra, falou chegar da missa. Foi para a missa, celebrou a missa e voltou. Aí começou, foi o que falaram. Ou seja, espera eu chegar. É assim, não. Quando traz todo mundo para louvar a Deus. Se não vem, deixa lá e vem adorar a Deus. E depois volta. A minha prioridade é Deus. Jesus estava me ensinando. Aí chegaram para Jesus, ele estava ensinando, falou: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus falou: não, minha mãe e meus irmãos estão aqui dentro. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui está minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia! E que Deus venha continuar falando a cada coração. Amém? É para a glória de Deus. Essas mensagens assim, eu só prego quando Deus manda. Aí as outras mensagens também, mas eu vou mensagem nesse porte, que começa, eu apanhei de manhã, eu falei: eu vou apanhar sozinho não, Deus já me bateu de manhã, eu falei: então vamos compartilhar o chicote de Jeová. Apanhar sozinho não é bom não. Agora de Deus é bom apanhar todo mundo junto. Deus me chamou na responsabilidade. O Rogério estava aqui, uma Rosana, os irmãos comentando. Eu senti Deus cobrar de mim, porque a igreja do Senhor não é como a gente pensa: está cantando, louvando, e no lugar da show, que maravilha, a Bíblia ali no lugar da show, coisa linda, mas e o nosso compromisso espiritual com Deus, e a minha responsabilidade na obra de Deus. Eu posso chegar, eu não quero chegar não, porque eu quero que o arrebatamento venha logo, aconteça esse ano, se Deus quiser. Agora, pode passar os anos, eu vou ficar igual Daniel, se Deus quiser. 17 anos adorando a Deus na Babilônia, mais de 70 anos adorando a Deus na Pérsia, e continuou. O mesmo Daniel de 17 anos era o mesmo de 80 anos. Ele não mudou. Sede de louvar a Deus. Pastor, mas o senhor, quando tiver com 80 anos, já fez muito para a obra. Eu fiz muito, fiz nada. Tudo que eu fiz na obra de Deus em relação ao que Cristo fez por mim, não é nada. Ele sim fez tudo por mim. O que eu faço para Deus não é nada diante da grandeza dele. Não é tempo de serviço prestado. É vontade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe-nos e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Tem alguém para